Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje recebo mais um convidado muito especial nessa minha série de entrevistas durante a pandemia, esse período no qual eu estou em home office. E ele é jornalista, foi deputado federal, é escritor, autor de Que é Isso, Companheiro, Democracia Tropical. Fernando Gabeira, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por essa entrevista. Pois não, estamos aí. É um prazer falar com você e com os ouvintes e leitores do Antagonista. Muito obrigado, o prazer é nosso. Gabriel, eu queria começar essa conversa. Ela não tem um ponto central, nem um ponto de chegada, embora é claro que a gente vai chegar aqui na atualidade, mas tem um ponto de partida que eu acho que dá margem aí para vários caminhos que a gente pode seguir nessa conversa. E eu até separei aqui um trecho de uma declaração do senhor, que foi numa sabatina de 25 de agosto de 2010. O senhor era o candidato do PV ao governo do Rio de Janeiro. E o senhor admitiu que é um erro considerar a sua militância e da então presidenciável Dilma Rousseff na luta armada que ela visasse a redemocratização do país. E isso era um discurso, claro, que a Dilma estava usando, visando a sua eleição presidencial. E o senhor disse, eu vou ler apenas os 3 primeiros parágrafos, o seguinte, abro aspas, para Fernando Gabeira. No caso da Dilma, existem diferenças na apreciação do que foi a nossa atuação. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando por uma democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegar a uma ditadura do proletariado. Fecho aspas, esse foi o começo da sua declaração, Gabeira. E eu até, quando dou entrevistas, muitas vezes eu cito pessoas que participaram da luta armada ou que estão no campo da esquerda e que reconheceram o programa que havia na luta armada e que criticaram o governo do PT, por exemplo, e o senhor é uma delas, e eu falo isso de uma maneira absolutamente elogiosa, até para mostrar que agora, durante um governo à direita, é preciso que haja também no campo da direita essa visão crítica sobre o poder de turno. A minha pergunta é, por que foram tão poucas pessoas, ou se foram realmente poucas pessoas capazes de fazer, não sei se o senhor considera uma autocrítica, mas de ter essa sinceridade para com a população brasileira? Olha, muitas pessoas continuaram trabalhando politicamente e, às vezes, o trabalho político pode exigir que você mantenha uma imagem, digamos assim, que corrija o seu passado, ou então que mantenha uma unidade entre o seu passado e o seu presente. Existe essa tendência, né, muito grande para você, de uma certa maneira, tentar unificar o passado e o presente na mesma imagem. Pode ser que algumas pessoas considerem que a democracia, a ditadura do proletariado e o socialismo significa uma democracia em nível superior, né? Podem argumentar, bom, isso aí você tem a democracia burguesa, é uma democracia, digamos assim, enganosa, ela apresenta uma série de armadilhas e, na verdade, ela não significa realmente democracia para os mais pobres, para os mais sacrificados, os humildes. Então, eu acredito que talvez seja essa a racionalização, mas a verdade é a seguinte, entende? Não importa mais a teoria, porque na teoria também você vê que o Lenin propunha uma ditadura do proletariado, o socialismo propunha uma ditadura do proletariado, que iria depois chegar ao socialismo, onde os homens não explorariam mais os homens. Mas, se nós olhamos a realidade concreta do que resultou no socialismo, não resultou em nenhuma democracia. Não resultou em democracia na Rússia, não resultou em democracia na China,
não resultou em Cuba, não resultou na Coreia do Norte e não resultou nos antigos países dominados pela antiga União Soviética, que eu pude assistir, não é, ao, digamos assim, o fim da explosão da União Soviética, e pude também assistir pessoalmente o fim da antiga Iugoslávia, que se fragmentou naquele momento. Então, para mim, vi também a queda do Muro de Berlim. Quer dizer, para mim, essas coisas não têm mistério, né? Elas são, mas eu acredito que algumas pessoas racionalizam dessa maneira. Talvez elas acreditem ainda que estavam lutando por uma democracia superior, não é? Mas nós sabemos que essa democracia superior na própria teoria contestável e na prática, então, é escandalosamente equivocada. E qual foi? Muita gente da minha geração, as pessoas que hoje têm 20 anos, 30 anos, 40 anos, até boa parte das pessoas que têm 50 anos, elas sabem muito pouco, sabem mais até pela propaganda dos grupos políticos, que os grupos políticos atuais fazem a respeito desse passado do regime militar e também do processo de redemocratização. Qual foi o seu grau de convivência com algumas pessoas do PT que depois chegaram ao poder? Por exemplo, Dilma Rousseff, Franklin Martins, José Dirceu. Olha, de um modo geral, eu não tive contato com quase nenhum deles. Nós são vertentes diferentes, né? O pessoal que veio do exílio tinha uma experiência, uma vida própria. Aqui no Brasil, eu participei secundariamente do sequestro do embaixador americano e tive um contato com Franklin Martins, que não me relaciono com ele, mas tive um contato e trabalhamos na época. Os outros eu só os conheci realmente quando cheguei no Brasil, né? O Lula eu só conheci no Brasil, a Dilma Rousseff também eu só vinha conhecer no Brasil. As pessoas com quem eu convivi no exílio, algumas delas, por exemplo, Alfredo Serquis, o Carlos Mink, são aquelas que, de uma certa maneira, também já o Juca Ferreira, pessoas que tomaram outras direções, ou que foram para o PT também, mas não foram, digamos assim, figuras que dirigiram o partido. Eu acho que o núcleo diretor do partido mesmo era um núcleo que estava em São Bernardo, em torno do trabalho do Lula ali, né? E Agora, também da Gabeira, igreja. hoje a gente vê um embate quase que de facções. A gente vai chegar lá em toda essa disputa pelo poder, pelos cargos públicos mesmo no Estado brasileiro, e essa disputa que hoje se espraia pela internet também. Naquele momento havia uma disputa das pessoas que estavam realmente ocupando o Estado num processo ali de regime militar, de ditadura, contra certos grupos, como o senhor citou, da luta armada, etc. Então, há um desconhecimento muito grande em boa parte das pessoas, que são até do meu convívio social aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em relação a como isso foi superado. Quer dizer, quais foram as pontas de lança desse processo de redemocratização. Eu vejo que algumas pessoas às vezes falam, dizem que o Ulisses Guimarães foi importante, dizem que foi necessária a anistia. Qual foi o seu testemunho desse processo? Olha, se você quer falar mesmo da redemocratização, né, eu acho que a redemocratização foi um trabalho que não pertence muito às pessoas da esquerda apenas, né? Ela foi um trabalho em que a esquerda participou, mas que tinha um componente unitário e muito mais extenso e mais amplo do que a própria esquerda. Eu acho que o grande movimento que, de uma certa maneira, galvanizou todas as correntes foi o movimento pelas diretas. Tanto que eu costumo mencionar num livro meu um comício em Caruaru, onde estavam presentes no palanque todos os líderes do movimento das diretas, não é? Inclusive ali os dois candidatos à presidência da República que expressariam algumas posições à esquerda e expressariam posições à direita, ambos com um discurso anticorrupção, né? O Collor, que era o candidato à direita,
com o discurso de caçada aos marajás, né? E o Lula, que era o candidato à esquerda, com o discurso da introdução da ética na política. Esses dois, ironicamente, acabam convergindo num processo de acusação na Lava Jato, entende? O que mostra que, desde aquele momento, né, o processo de democratização tinha uma promessa que não foi cumprida, a promessa de efetivamente combater a corrupção. E a verdade é que eu tenho refletido sobre isso e tenho pensado, será que toda a elite política brasileira é intrinsecamente desonesta? Ou existe alguma coisa sistêmica que faz com que as pessoas se joguem numa campanha política prometendo combater a corrupção e, ao chegar no governo, acabam mudando completamente de posição e, às vezes, até sendo cúmplices ou artífices da própria corrupção. Nós estamos assistindo isso agora. Não seria uma combinação das duas coisas? Evidentemente, é claro que eu não eximo responsabilidades pessoais. Agora, eu acho que o sistema eleitoral teve um peso muito grande, entende? As eleições no processo democrático brasileiro, elas passaram a ser eleições disputadas pela televisão e demandando uma infraestrutura e um investimento muito alto, né? O PT, por exemplo, perdeu quatro eleições. A eleição que ele ganhou, ele decidiu que ia fazer um grande investimento em televisão. Foi quando surgiu aquele negócio aqueles grandes marqueteiros que entraram em cena para fazer o programa de televisão. E quase todos gastaram muito dinheiro com isso. Quer dizer, você vê hoje, quando a Lava Jato completa praticamente o seu trabalho e se estende por todos os partidos que disputaram as eleições, você vê que quase todos tiveram esse processo de financiamento feito pelas empresas que trabalham com o governo. E essas empresas, de uma certa maneira, elas foram democráticas na sua distribuição de dinheiro. Elas financiaram todas as campanhas. Elas apostaram em todos os cavalos, entende? A gente vê isso, inclusive, pelo resultado da delação da Odebrecht, que está levando aqui a operações contra tucanos e já levou a operações contra petistas. Apostaram em todos os cavalos, né? Evidentemente, eu me pergunto, é possível você vencer umas eleições sem esse processo, né? Para que isso aconteça, você tem que haver realmente um certo teve que existir realmente um certo desgaste, um certo apodrecimento do sistema, né? Eu acho que é nesse apodrecimento que entrou também a candidatura do Bolsonaro, dizendo-se contra tudo, contra todos, e fazendo a campanha já numa outra plataforma que exige muito menos recursos e é muito mais diversificada do que a televisão, né? A passagem da vitória a passagem das campanhas existentes para a campanha do Bolsonaro significou também uma mudança muito grande na tecnologia dominante, entende? Quer dizer, a televisão era o elemento dominante, a internet muito mais barata passou a ser o elemento dominante, e os profissionais que constituíam a imagem do candidato passaram a ser as pessoas que se dedicavam a fazer isso espontaneamente, quase na rede, entende? Então, houve uma mudança muito grande ali. A minha campanha de 2008, no Rio de Janeiro, também ela chegamos quase à vitória, tentando exatamente um caminho que dispensava um pouco esses mecanismos. Eu utilizei muito a internet em 2008, chegamos a ter muitas visualizações, gastamos o mínimo, a campanha custou 5 milhões, né? E era possível na época, realmente, foi quase possível na época contestar aquele sistema que existia.
Já nas campanhas seguintes contra o Sérgio Cabral foi impossível, porque ele vinha com um poder enorme, entende? E também o poder de sedução não se estende pura e simplesmente aos políticos, das empresas para os políticos. O poder de sedução dos políticos com muito dinheiro também, como Cabral, se estendia à imprensa, se estendia aos intelectuais, entende? Era um processo que envolvia a sociedade numa expectativa, numa sensação de euforia e de abundância que não correspondia realmente à realidade, entende? Então, Exatamente. eu acredito que ali era muito difícil. Mas com o apodrecimento do próprio processo que nós constituímos desde a democratização, foi possível que o Jair Bolsonaro entrasse nessa brecha e se apresentasse como uma pessoa antissistema. Só que ele não se apresentou apenas como antissistema no sentido de questionar aquele modo de fazer a eleição e utilizar uma outra plataforma. Ele apresentou o sistema de uma forma mais ampla, como o sistema político, a grande imprensa, a academia, a ciência, enfim, tudo que estava nesse processo mais amplo para o homem comum, que aparecia para o homem comum como fragmentos do poder, os elementos do poder. Gabriel, será que dá para fazer uma analogia da esquerda que chegou ao poder sempre criticando a ditadura militar e associando qualquer manifestação à direita à ditadura militar, e o bolsonarismo, que chegou ao poder associando todo o establishment à esquerda, e inclusive até no desenvolvimento disso, justificar toda a imoralidade ou sujeira ou coisas que a gente vê o grupo político no poder atualmente querendo acobertar, pelo combate a esse inimigo que se turbina, que se coloca como algo gigantesco realmente a ser derrubado. Quer dizer, a esquerda tinha ali um inimigo da ditadura militar, do arbítrio, e o bolsonarismo tem dessa hegemonia esquerdista que está presente no seu discurso. São graus diferentes, são esferas diferentes, mas tem um pouco isso, né? Tem um pouco isso. Acontece que o processo da esquerda sempre foi um processo também mais de sedução, não é? Exatamente. Ela, queira ou não queira, ela é muito mais gramsciana no sentido de estender os seus tentáculos para a sociedade, envolver a sociedade com uma política cultural, estabelecer debates. O Bolsonaro, ao contrário, ele aproveitou de um processo de fracasso da esquerda no poder, né, de estigmatização da esquerda no poder, e o que ele fez depois foi de constituir esse inimigo determinado, que pode chamar PT, às vezes chama-se comunismo, dependendo do momento, e associar tudo que é contra ele a esse inimigo. Exatamente. Tudo passa a ser ou um comunista ou um agente do comunismo, entende? Ainda que seja no próprio campo dele, da direita, não importa. Isso é a forma como ele encontrou que o próprio Olavo de Carvalho também sugeriu que ele fizesse essa guerra cultural, que atacasse todos os inimigos que tivesse pela frente. Então, em muitos momentos foi preciso. E para que esse processo dele tivesse resultado, foi preciso também envolver uma coisa que não estava tão presente na esquerda, envolver o processo internacional, entende? O processo internacional e as entidades internacionais passaram a ser também, para ele, um elemento de esquerda. Quer dizer, a chamada autonomia nacional era ameaçada por todos os organismos multilaterais que existiam, assim como todos os elementos, digamos assim, de consenso multilateral existentes também, como, por exemplo, a questão do aquecimento global, já discutida aqui em 92, discutida no Protocolo de Quioto, depois reafirmada no Acordo de Paris, também foi apresentada como um elemento do marxismo cultural, entende? Então, era tudo que aparecia como o próprio coronavírus acabou caindo também nessa vala comum, né?
o próprio coronavírus. Primeiro, porque aconteceu na China, né? Segundo, porque elementos, os cientistas, os políticos, as pessoas da oposição, todos pediam uma medida muito urgente e necessária para isso. E o Bolsonaro entendeu o coronavírus também como um elemento dessa oposição contra ele, entende? Dessa oposição até internacional, que poderia liquidá-lo, entende? Daí o processo de negação intenso que ele faz desde quando chegou a epidemia no Brasil. Exatamente. Agora, sem corroborar as posições que eu critico também no bolsonarismo. Eu já vi o senhor, inclusive, falando sobre essas iniciativas identitárias da esquerda em relação a negros e brancos, em relação a gays e heterossexuais, em relação a índios e colonizadores, pobres e ricos. Na parte ambiental, eu quero chegar na maneira como isso muitas vezes é utilizado e visto no campo da direita como sendo feito, que qualquer ceticismo, qualquer crítica pontual, até a exploração de determinada narrativa, muitas vezes gerava pela esquerda numa disparada de rótulos. Então, se você tem alguma objeção à maneira como o sistema de cotas foi colocado, aí vem o xingamento racista. Se você tem qualquer ressalva em relação a uma exploração que está sendo feita do ambientalismo, logo você quer destruir a natureza. Havia também muito discurso desse, e as pessoas acabam escolhendo um lado radical, seja qual for, a esquerda ou a direita, e se perde a capacidade de dialogar sobre os problemas existentes mesmo dentro da realidade, que são absolutamente legítimos. As causas, elas são legítimas. A questão é aonde elas vão levar. E isso tudo gerou muito ruído. O senhor não acha, Gabeira? Quer dizer, muita temática sensível sendo utilizada para demonizar adversários. É esse ponto que eu estava querendo chegar. Isso é verdade, isso não acabou. Exatamente. Entende? Isso não é um processo do passado. Recentemente, nos Estados Unidos, um grupo de intelectuais de esquerda lançou um manifesto contra a cultura do cancelamento, de você excluir uma pessoa porque ela eventualmente disse uma frase infeliz, ou eventualmente por ignorância, por infelicidade, por acaso, ela disse uma frase infeliz e você exclui. Eu acho que isso envenena a discussão, entende? E esse documento inclusive pessoas bem à esquerda, não é? Noam Chomsky, gente bem à esquerda lançou esse documento, Martin Amis lançaram esse documento exatamente preocupados com essa cultura de cancelamento. Eu aqui no Brasil, dentro das minhas limitações, em todos os campos eu procuro tentar moderar o processo, né? Agora, por exemplo, eu tenho a oportunidade de comentar esse processo de destruição de estátuas, né? O processo de destruição de estátuas está acontecendo mais nos Estados Unidos. E esse processo acabou propiciando ao Trump uma espécie de bandeira de campanha. Ele chegou ao ponto de colocar uma estátua de Jesus, a estátua do Cristo Redentor aqui, e dizendo que ia defender estátuas como essa do processo de destruição da esquerda fascista. O que eu acho, eu tenho dito aqui, que a história é muito dinâmica. Às vezes, heróis do passado são vilões do presente. Isso muda muito. Mas isso tem que ser feito de uma maneira democrática. Não é você destruindo uma estátua e botando outra que você prefere sem passar por um consenso. Agora, em Bristol aconteceu isso, eu tive a oportunidade de comentar. Em Bristol, tiraram a estátua. Opa, saiu a imagem. Não, voltou. Não, voltou. Em Bristol, que tenho dizendo que eu tenho apenas 20% de bateria. Então, em Bristol, tiraram a imagem de um mercador de escravos e colocaram de madrugada a imagem de uma líder negra da resistência. E o prefeito de Bristol falou, que eu até o apoiei nesse ponto: poxa, a imagem é muito bonita, ela merecia estar aí, mas ela tinha que passar por um processo de discussão entre os representantes locais para que eles aceitassem essa mudança, não é?
Da mesma maneira, eu tenho falado, existe uma tendência aqui no movimento indígena e no movimento negro para questionar a estátua dos bandeirantes em São Paulo. E eu tenho dito, olha, existe uma mulher, uma grande historiadora em São Paulo, Anita Novinsky, que ela tem várias teses mostrando que os bandeirantes têm essa imagem ruim porque ela foi constituída pelos jesuítas, que eram adversários deles. Os bandeirantes eram cristãos novos e foram estigmatizados pelos jesuítas, entende? Então, talvez não sejam os vilões que aparecem como estão aparecendo agora. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado em todo esse processo. E quanto à questão identitária, né, eu também, usando um livro, até vou pegar o nome do cara, porque senão eu me esqueço o nome dele. Claro, sem problema. Usando um livro do Mark Lilla, sobre a eleição, Mark Lilla, ele chama, da eleição americana, eu mostro que a política identitária, da qual eu me sinto também responsável, né, a política identitária, tudo que aconteceu, eu estava na Europa quando esse movimento surgiu e voltei muito entusiasmado com ele, ela não é uma política que você possa, digamos assim, comandar uma campanha nacional, entende? A política identitária ela não substitui os temas nacionais que envolvem a todos. Então, o que acontece é que o homem branco, heterossexual e pobre, e a mulher branca, acabam se sentindo prejudicados e não representados nesse processo. Que Então, é era boa preciso... parte da população evangélica, por exemplo, que votou no Exatamente. Bolsonaro. Exatamente. Então, quando você vai para uma campanha nacional, evidentemente que os movimentos identitários podem te apoiar ou não. Eles devem te apoiar até. Mas os temas nacionais têm que ser temas nacionais, temas que envolvem realmente a maioria da população. E quando você chega ao poder, aí entra o outro problema importante. Quando você chega ao poder e vai realizar uma política que atenda às expectativas identitárias, você realiza como governo. Você não pode pegar o movimento e colocar o movimento fazendo a política no governo. O que aconteceu com a esquerda brasileira é que ela não estava acostumada com a questão, digamos assim, questão homossexual. Então, ela agregou o movimento. E quando ela chega ao governo, o movimento passa a fazer a política por ela. Quando, na verdade, uma política não é feita pelo movimento. É preciso de uma visão nacional que faça a política atendendo ao movimento, mas com as mediações de uma política nacional. Entendeu? Então, isso é um dado também que nos levou a esses problemas mais tarde que foram muito explorados pelo Bolsonaro, né? O Exatamente. Bolsonaro explorou muito isso na campanha e tal. Então, tudo isso são coisas que realmente acontecem, né, nos extremos da política, né? Não quer dizer que o centro também não tenha seus problemas, quer dizer apenas que é preciso trabalhar bem, porque senão você cria uma situação. Eu acho que a internet facilita muito isso, entende? Essa polarização. A Isso. internet constitui, Estigmatização também. eu li agora um livro chamado Engenheiros do Caos, em que ele mostra realmente que as pessoas são muito presas dentro das suas bolhas e acreditam naquilo que elas acreditam ali. Elas são muito suscetíveis a fake news, muito suscetíveis à teoria da conspiração. Elas querem saber alguma coisa que os outros não sabem, não imaginam que esteja por trás daqueles fatos, entende? Então, ele mesmo, esse autor, critica uma frase que eu ainda uso como referência, uma frase de um senador americano que diz: olha, você tem direito às suas opiniões, mas você não tem direito aos próprios fatos, entende? Então, na verdade, eu acho que é preciso existir um certo respeito pelas evidências e pelos fatos, porque senão a discussão fica muito realmente desvairada, né? Então, eu, por exemplo, acho perfeitamente possível discutir com uma pessoa de direita, eu me considerando de esquerda, uma vez que a gente, partindo dos fatos, partindo do reconhecimento das evidências, nós podemos não chegar a uma conclusão, mas nós também não vamos
deformar os acontecimentos. Nós não vamos dizer assim, as evidências não importam, o que importa é a minha versão. Se você parte dessa abertura para as evidências, você também tem uma abertura para mudar a sua posição, para ajustar a sua posição à realidade que surge do confronto de ideias. Né? E agora eu vejo com muito... Eu leio alguns autores considerados conservadores, com os quais, de uma certa maneira, eu posso dialogar mentalmente. Né? Um escritor inglês chamado John Gray, que faz realmente ele tem uma agenda verde e que mostra que a agenda verde é muito próxima dos conservadores, que a agenda verde, ao contrário do que se pensa, ela tem muita proximidade com os conservadores. E ele cita Roger o Scruton Edmund também Burke. falava. Hein? O Roger Scruton, filósofo britânico conservador, também falava no Exatamente, livro a respeito disso. exatamente. Eles sempre falaram isso, falam isso, e agora essa convergência hoje já não é só no campo da filosofia. Você vê os próprios grupos econômicos, os grandes fundos de pensão, os grandes grupos econômicos do exterior e do Brasil, todos interessados em buscar uma discussão nesse campo, entende? Então, eu acho que a gente pode realmente ter uma discussão muito mais. Agora, eu tenho tido dificuldades, né? Às vezes eu tenho dificuldades com os dois lados. Eu tenho dificuldade com os dois lados. Às vezes apanho um pouco e tal. Não muito, eu apanho o que é de apanhar mesmo nesse processo. Sei Né? bem como é que é. Todos sabem, né? Às vezes você apanha. Agora, Mas... eu não gosto nem de dizer que apanho, porque eles tentam bater, mas no fundo a gente expõe os fatos e de uma maneira muito mais sincera do que agentes políticos interessados em outras coisas, em conquistar eleitorado com narrativas que não são exatamente verdadeiras, muitas vezes são meias verdades, quer dizer, tem ali uma parcela de verdade, mas que está sendo usada para sustentar uma mentira, e como o senhor disse, as redes sociais muitas vezes potencializam isso, pela estrutura de memes, de frases curtas, aquela síntese que, para você realmente explicar o que aconteceu de fato daquilo que está sintetizado, é preciso elaborar mais. E aí aquela pessoa que é atenta à síntese, ela não tem a mesma atenção para uma explicação mais elaborada. O que acontece com boa parte do eleitorado brasileiro. Então, também dominar um pouco mais esses mecanismos e saber ir atraindo as pessoas para os assuntos mais profundos, para as pautas mais elaboradas, também é algo que os intelectuais do nosso tempo vão precisar fazer cada vez mais, né, para combater essas narrativas falseadas. Agora, o senhor tocou... Eu também acho. Eu não queria acabar essa entrevista, porque também estamos lutando contra as baterias do seu celular, sem falar um pouco da questão ambiental, que é muito cara ao trabalho do senhor. E o senhor citou aí, e eu estava falando justamente dessa polarização, no sentido de que se tem alguma ressalva à exploração que se faz num organismo internacional ou em relação a qualquer questão ambiental, a esquerda muitas vezes coloca a pessoa contra a natureza. E esse lado mais reacionário, bolsonarista, se faz alguma coisa a favor da natureza, da preocupação ambiental, já coloca como um esquerdista que está explorando isso de determinada maneira. E é lógico que nós defendemos todos a natureza, a sua preservação da melhor maneira. Então, em relação ao governo Bolsonaro, mais especificamente, a gestão do próprio Ricardo Salles, eu sei que o senhor tem várias críticas, quais são os pontos assim, em que se ultrapassou todas as barreiras? Olha, o Bolsonaro tem uma posição, eu até evitaria falar do Salles, porque eu creio que o Salles corresponde exatamente à política que o Bolsonaro determina. Certo. O Bolsonaro tem uma visão sobre o meio ambiente. Ele acha que as políticas ambientais cerceiam a liberdade, a propriedade, inclusive. Entende? E eu já ouvi muito falar isso. Ele sempre fala contra algumas políticas ambientais, falando no direito de propriedade. E eu, às vezes, eu não tenho conversado com ele, eu conversava com ele no passado e tal, mas, às vezes, o direito de propriedade, por exemplo, se um rio passa
no teu terreno, você tem a propriedade sobre o rio no seu terreno, mas você não pode esquecer de que aquele rio vem de um lugar e vai para outro lugar, entende? Então, esse conceito de propriedade precisa ser, de uma certa maneira, reexaminado, não é? Da mesma maneira, o Bolsonaro tem uma visão da Amazônia ainda decorrente da visão militar do período de 64, de que a Amazônia precisa ser conquistada pelos brasileiros. Então, cada garimpeiro, cada grileiro, cada pessoa que se mete nos confins da Amazônia, na verdade, na opinião dele, está fincando uma bandeira do Brasil ali, está fincando uma bandeira da soberania nacional, entende? Só que ele não percebe que esse processo é um processo destrutivo, que existe uma maneira de manter a floresta de pé, explorá-la cientificamente com todos os recursos tecnológicos de biotecnologia também, que podem dar muito mais recursos para o Brasil. Além do mais, ele não percebe também a presença, a importância da floresta na constituição do clima brasileiro. Ele não estabelece uma relação entre o agrobusiness, que depende enormemente do regime de chuvas, e a destruição da Amazônia. Então, é um pensamento muito limitado. Pessoalmente, ele se identifica com os garimpeiros. Se você observar no livro do McLuff, que fala sobre ele, num determinado momento, queria ser garimpeiro, propôs aos amigos serem garimpeiros e sempre falou muito em riquezas ocultas no Vale do Ribeira, entende? Ele tinha essa ideia de, digamos assim, de jogar na sorte, entende? De ficar rico de repente, entende? Então, ele tem muita dificuldade de compreender a questão ambiental. E, no que diz respeito ao aquecimento global, então, ele é assessorado pelo ministro das Relações Exteriores, que consideram o aquecimento global uma mordidura do marxismo internacional. Ele não examina a questão exatamente do ponto de vista, ele possivelmente se liga muito a alguns cientistas que negam o processo e então vê isso como uma ameaça também à soberania nacional. Os próprios militares até hoje veem um tipo de preservação da Amazônia como uma tentativa dos países maiores no sentido de deter o processo de crescimento do Brasil. Não foi por isso que não foi à toa que o Bolsonaro rompeu com o Fundo Amazônico, no qual a Noruega e a Alemanha despejavam muito dinheiro. O que elas pensavam com isso? Elas pensavam o seguinte: olha, se eles não destroem a Amazônia, se nós demos esse dinheiro, nós estamos mantendo o carbono ali aprisionado. Nós estamos pagando pela neutralidade do carbono. É uma coisa que já está desenvolvida na Europa, essa reflexão. O preço do carbono, economizado ali, mantido ali. Entende? Então, ele não compreendeu isso e rompeu, achou que tanto a Noruega como a Alemanha estavam com uma perspectiva colonial em respeito do desenvolvimento do Brasil. Eu não acredito que isso aconteça. Eles queriam e querem, entende, um processo até de parceria no desenvolvimento sustentável. O professor Carlos Nobre tem mostrado isso claramente como desenvolvimento sustentável. A partir da experiência do açaí, né, ele tem mostrado como o desenvolvimento sustentável é extremamente rentável. E não só extremamente rentável, ele pode atrair os capitais. Existem capitais disponíveis para serem empregados nisso. Recentemente, nós tivemos um manifesto de todos os ex-ministros da Economia propondo que essas novas tecnologias fossem desenvolvidas. Quer dizer, nós temos a floresta, nós temos a possibilidade de galvanizar recursos para o investimento nessa floresta e temos a marca Amazônia, que é extremamente interessante no mercado mundial, entende? Aproveitá-la dessa maneira, eu acho que seria muito mais proveitoso para o Brasil e para o nosso para o próprio agrobusiness brasileiro, não só uma questão de imagem, mas na sua situação, na sua dependência de um regime de chuvas
mais ou menos regular. Entende? Agora, ele não entende isso e, realmente, ele nos chama de xiitas, né? Ele, outro dia, estava dizendo, esses ministros xiitas, o Sarneyzinho era um ministro xiita, o Mink era um ministro xiita, a Marina era xiita. Ele vê a questão um pouco como de ministro xiita. É claro que pode haver, entende? Eu acho que pode haver e deve haver uma convergência e um entendimento entre o agrobusiness e os ecologistas. Esse diálogo eu nunca deixei de ter, entende? Quando era deputado. Eu participei, eu me lembro que a Cátia Abreu era presidente da CNA, e eu ia lá, participava com um ex-ministro da Agricultura, chamado Paulinelli, Adson Paulinelli, extremamente preparado, e nós chegávamos a vários pontos de convergência. Entende? O próprio Caiado, com quem eu atuava lá na Câmara dos Deputados, em vários momentos nós tínhamos convergências também, em certos momentos, uma ou outra divergência, entende? Então, essa suposição de que somos inimigos, adversários, é totalmente falsa. No fundo, nós podemos convergir, entende? Eu vejo no seu trabalho sempre a busca por esse diálogo construtivo, inclusive nas entrevistas das quais o senhor participou na época da campanha, em 2018, em que havia ali muita tensão, o senhor tentando extrair dos candidatos, inclusive do Bolsonaro, realmente esse projeto, essa proposta, algo mais concreto e construtivo, que é justamente a crítica que o senhor faz, que o sistema eleitoral, de alguma maneira, acabou minimizando, colocando em segundo plano no meio desse debate aí de grupos, de ataques e demonizações, né? Isso que o senhor estava falando sobre a área ambiental, aliás, teve uma cereja do bolo, que foi o ministro das Comunicações recém-empossado, Fábio Faria, foi na televisão e chamou a Amazônia de Mata Atlântica, né? Foi mais um complemento a esses fatos. Mas tem aí... A gente releva esses pequenos equívocos, né? O ministro da Saúde também achou que o Nordeste estava regido pelo inverno europeu. Entende? A gente releva esses pequenos acidentes geográficos e seguimos adiante, né? Eu acho que muito do que o senhor disse, do que eu estou complementando aqui, vem também de uma postura de militante virtual, direitista, que não foi abandonada uma vez ocupados os cargos públicos que exigem a diplomacia, que exigem o diálogo, a construção de pontes e até os esclarecimentos para um público maior do que essa bolha virtual, que é agravada, inclusive, aqui pegando carona na sua observação, inclusive pelos algoritmos das redes sociais, que vão fechando as pessoas nas bolhas do seu interesse. E isso acaba contaminando todo o governo, essa postura militante de combater sempre inimigos e não buscar a solução prática, pragmática, muitas vezes. Até o pragmatismo, o tecnicismo, isso é visto com desdém por essas pessoas que estão lá no governo do Jair Bolsonaro. Eu sei que o senhor defende, em termos gerais, a formação de uma frente ampla. Eu queria saber um pouco da sua insatisfação com as outras áreas do governo e a maneira de construir uma alternativa, tanto a esse petismo que esteve no poder e que causou tantos escândalos de corrupção, quanto a esse bolsonarismo. Perfeito. Olha, as outras áreas do governo têm falado muito sobre a questão da educação. Eu acho que houve um certo fracasso numa tentativa de aplicar uma política educacional no Brasil, né? Você vê que eu tenho concentrado as críticas na política sanitária e ambiental, que elas são mais visíveis, né? Mas aqui, na questão da educação também, nós tivemos uma sequência de ministros totalmente falha, né? Um ministro que nos chamava de canibais, entende? Um outro Weintraub, que eu chamo de Weintrauma, porque realmente ele só criava problemas, entende? Depois um outro que teve problema com os currículos. Quer dizer, ainda não engrenamos uma política de educação no Brasil. E na campanha eleitoral eu tentei puxar isso no Bolsonaro, entende? E o Bolsonaro achava, quando eu o entrevistei, ele achava que tinha que desenvolver colégios militares. Eu dizia para ele, olha, Bolsonaro, até o colégio militar tem uma boa eficácia, mas eu não sei se no mundo de hoje o modelo de um colégio militar, entende? Eu não sei se no tipo
quer dizer, no mundo de antigamente, na indústria taylorista, na indústria mesmo rígida, entende? Eu acho que você ter um colégio onde a disciplina é um ponto essencial, talvez fosse preparar. Mas no mundo de hoje, eu acho que o estímulo à criatividade é mais importante porque prepara melhor as pessoas para encontrar, para dar resposta à série de problemas que vão surgindo. Quanto mais flexíveis e criativas elas forem, mais elas conseguem se integrar nesse mundo. Mas não conseguimos avançar muito, que ele está com aquela visão de que se você universalizar o ensino militar, se todo mundo cantar o hino, levantar quando o professor entra em aula, o problema está parcialmente resolvido, né? Agora, quanto à frente, a frente é apenas uma ideia que muitas pessoas têm de você constituir uma ampla frente, né, que faça oposição ao governo e até provoque a mudança do governo de alguma maneira, seja por um caminho determinado, seja por outro, as circunstâncias dirão. Evidentemente que eu tenho uma ideia de uma frente, quando falei nela, entende? Uma frente que estivessem todos que são contra o governo. E pensei no conceito de frentes amplas que que se existiu em vários momentos da história. Por exemplo, quando você vê o Churchill criando uma frente na Inglaterra contra os alemães, ele dizia: olha, temos que criar essa frente. A primeira coisa que essa frente tem que pensar para nós trairmos as pessoas é deixar o passado de lado, entende? É esquecer o passado. Ele tinha muito medo dos caçadores de hereges, que são os grandes adversários dessas frentes. Ah, no dia tal você fez isso, então você não pode entrar. No dia tal, então você sabe como é. Então, eu pensava em alguma coisa que pudesse unir no plano institucional, mas cada vez mais eu acredito que essa frente seria apenas um instrumento institucional, que o verdadeiro combate, a crítica ao governo do Bolsonaro vai se dar no terreno onde ele foi vitorioso, que é na própria rede, nas redes sociais, na internet. E através de um discurso que não é mais o discurso literário que comanda essas redes, essas frentes, esses grupos institucionais. Por exemplo, eu participei de uma reunião da Frente Democrática na internet, envolvendo todas as pessoas, e cada um falava um minuto na internet. Era uma espécie de uma reprodução do comício, mas sem a riqueza do comício antigo, sem o bêbado que no meio do caminho te interpela, sem aquela... Quer dizer, a linguagem de antigamente não funciona mais nesse instrumento. Hoje, o que você tem? Você tem memes, você tem animações, você tem tweets, você tem uma série de coisas que falam o que você quer falar politicamente também, de uma maneira muito mais eficaz e concentrada. E tem personagens, atores, que não são os atores clássicos. Hoje você tem, por exemplo, vou te dar um exemplo, mesmo que não possa me identificar com ele completamente, mas um Felipe Neto que fala para milhões de pessoas, que de repente aparece no New York Times como uma espécie de voz da oposição do Brasil, entende? E faz um discurso criticando o Bolsonaro. Assim, você tem coisas acontecendo nesse campo que é preciso levar em conta. Quem vai realmente conduzir, os humoristas têm um papel fundamental também, entende? Então, eu, quando vejo essa frente institucional, eu vejo mais como alguém que possa achar o caminho, quando for necessário, o caminho político, e alguém que possa, ali adiante, também articular o debate sobre como conduzir o Brasil no pós-Bolsonaro. Mas a luta mesmo, a luta está se dando, e não tem mais um Tancredo Neves, não tem mais um homem, um Churchill, um homem que vai unificar tudo. Pelo contrário, são pequenos grupos aqui e ali, entende? São guerrilhas, se você me permite o termo, guerrilhas eletrônicas que funcionam realmente na realidade. Entende? Então, é essa a visão que eu tenho do processo. Entende?
E me parece que há uma lacuna nesse momento de uma oposição moral ao bolsonarismo na arena política. Me parece que essa oposição moral vem mais tanto nas redes sociais, já um movimento crescente de insatisfação, de frustração, inclusive, com a falta de atitudes correspondentes ao discurso de combate à corrupção, por exemplo, vem na área jornalística, no terreno intelectual, mas eu vejo pouca oposição política que ainda tenha credibilidade com a população. A gente vê ali alguns membros do PT falando algumas coisas, mas eles ficaram com a imagem muito manchada, muito associada à corrupção, que resultou na própria vitória do Bolsonaro, e muitas outras pessoas que parecem que estão se acomodando, já que o Bolsonaro não está realmente combatendo a corrupção também, alguns querem ter um ganho com isso, já que é a carcaça dele que está levando isso adiante. Outros parecem que sentiram que esse governo vai até 2022 e já estão tentando ficar ali no entorno, no satélite, na linha auxiliar, para tentar ter alguma consequência eleitoral positiva também em decorrência disso. O senhor não sente uma lacuna na oposição política? Olha, essa lacuna, na verdade, é uma lacuna, como eu te disse, né? Se nós voltamos ao movimento lá do Collor e do Lula, sempre se fala em combate à corrupção, mas do ponto de vista eleitoral. Né? Do ponto de vista eleitoral, todos falam do combate à corrupção. E existe, por parte dos políticos, um certo desprezo por essa luta. Entende? A esquerda, durante um período, nós conversávamos sobre o tema, eles diziam, olha, o problema central é dividir a renda, você democratizar a renda. A questão da corrupção é apenas uma nota no pé de página da história, entende? Os grupos que vivem na política ali consideram a luta pela corrupção uma coisa de moralistas, entende? Que não compreende bem as dificuldades da política real. E a verdade é que desde aquele momento em que eles falavam, eles sabem que a questão da corrupção tem um grande apelo na população brasileira. Não foi à toa que a Lava Jato foi muito bem sucedida, não só pela sua eficácia, como pelo fato dela realizar aquele sonho que existe na sociedade brasileira de que a lei valha para todos igualmente. Ontem eu estava até comentando o caso do desembargador que destratou um guarda lá. Deu uma carteirada. E dizendo que o livro do Roberto da Mata, ele fala de uma sociedade de matriz escravocrata, paternalística e aristocrática. E, na verdade, essas matrizes todas influenciam o discurso do que você sabe com quem você está falando. Mas a verdade também é que eu já ouvi escrevendo artigos dizendo que muitas vezes os próprios eleitos pelo voto popular assumem essa situação aristocrática e assumem também você sabe com quem você está falando. Então, há vários temas no Brasil hoje que são característicos do que você sabe com quem você está falando e que tem a sua expressão política. Como, por exemplo, o foro privilegiado é um deles. Né? O foro privilegiado, por exemplo, é combatido por todos, entende? Antes nas eleições, mas depois que chegam lá, ninguém quer mexer no foro privilegiado. Bolsonaro é um caso típico. Hoje a família dele é dependente, foro dependente. Né? Exatamente. E o foro privilegiado então, na Câmara isso foi é deixado de uma lado. questão importante. Você vê, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro numa manifestação eleitoral, dizendo, olha, no Brasil, o ladrão de galinhas vai preso, o amigo do rei tem uma prisão domiciliar. E você vê o Queiroz cumprindo exatamente esse destino. É um amigo do rei que recebe uma prisão domiciliar, inclusive com a presença da mulher que estava foragida e ganha também, com plena prisão decretada, uma retração à prisão domiciliar. É o que eu chamei de fuga premiada. Isso foi um tweet do Eduardo Bolsonaro de tempos atrás, eu também ironizei. Realmente é irônico, né? O destino aqui no Brasil. Diga.
Da mesma forma, a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância, ela está relacionada muito também com o tema que nós estamos falando, de autoridade, você sabe com quem você está falando. Porque a prisão realizada, esgotados todos os recursos, como determina a Constituição e determinaram também 6 contra 5 juízes do Supremo, ela só é possível, esse direito só é fluível, ele só é aproveitável porque tem excelentes advogados, quem pode pagar muitos bons advogados. Então, a prisão em segunda instância é, na realidade, um instrumento que é usado pelos grandes corruptos, entende? A não prisão em segunda instância. Quer dizer, os últimos recursos fazem com que esse processo seja levado às calendas. Então, tudo isso está articulado, é um conjunto de privilégios, entende? Que existe na sociedade brasileira, que é questionado, sobretudo pela classe média, é muito questionado, mas cada um que se dispõe a defendê-lo no processo eleitoral, ao entrar no governo, imediatamente começa a fazer as suas alianças e quase todos têm uns problemas. Se o PT tinha, pelo seu lado, os problemas de financiamento de campanha, né? Graves problemas de financiamento de campanha, assim como o PSDB, o Bolsonaro tem os problemas decorrentes do baixo clero. São os problemas de financiamento do seu trabalho político através do jogo de rachadinhas e de, digamos assim, emprego múltiplo de parentes. São 2 tipos de financiamento, entende? São 2 tipos de financiamento. Claro. É claro que você pode dizer, não, mas eles moveram milhões, e o Bolsonaro talvez tenha movido apenas algumas centenas de milhares, entende? Mas não importa. São 2 mecanismos de financiamento que são questionáveis, entende? E São quando eles se imorais, né? veem diante de uma pressão da justiça, eles têm a mesma reação defensiva. Exatamente. É o que a gente tem assistido. Eu tenho feito um monte de artigos, comentários, vídeos a respeito de todo esse processo. O que me parece muitas vezes é que o senhor chamou atenção para a classe média, que tem essa pauta recorrente, mas que muitas vezes essa indignação e essa revolta com a corrupção, ela se turbina quando o cenário é de crise econômica. Se a economia vai bem, parece que a tolerância com a corrupção no Brasil, lamentavelmente, ela é um pouco maior. Inclusive, o senhor falou aí da esquerda em relação à corrupção, como uma nota, é uma questão de segundo plano. O próprio Rui Falcão, ex-presidente do PT, tinha um áudio que ele falava isso praticamente com todas as letras. Quer dizer, se o povo está com comida na mesa, se está com a economia funcionando, não liga muito para esse negócio de corrupção. E é preciso, no meu entender, haver uma moralidade, um zelo pela moralidade pública, independentemente da situação econômica do país. Agora, eu pergunto, Gabeira, para a gente encerrar, o senhor considera a sua carreira política encerrada, Gabeira? Porque aí tantas especulações a respeito de 2022, tanto na esfera municipal, estadual, mas principalmente federal, essa ausência de lideranças. Outro dia, a gente colocou uma nota no antagonista, Joaquim Barbosa, pensando que se aparecesse lá com 12%, ele poderia vir a ser candidato. Fica essa especulação em torno do nome do Sérgio Moro, que não diz nada porque o momento é de pandemia, etc. Também existe todo um cuidado entre outros políticos de não antecipar uma campanha para não se tornar vidraça de uma maneira com antecedência, né, ao período eleitoral, onde todos se tornam vidraça mesmo. O senhor dá por encerrada a sua carreira? O senhor poderia participar de alguma formação? Não, eu acho que carreira política, do ponto de vista partidário e eleitoral, eu não pretendo, entende? Eu tenho uma consciência hoje bastante clara do Brasil. Eu não sei se eu tenho quase certeza que eu não tenho chances em eleições majoritárias no Brasil, pelo meu perfil, pelas coisas que eu defendo.
Eu tenho mais um perfil de intelectual, entende? O intelectual, às vezes, diz coisas que ele, às vezes, perde milhares de eleitores porque quer dizer uma frase que ele acha que é importante dizer, entende? Então, ele quer manter essa liberdade, né? Então, eu Que é prefiro... maravilhosa, É, né? hein? Que é maravilhosa, né? A liberdade de É, poder falar o que acha mesmo, independentemente do efeito político. exatamente, mas eu entendo que, independente disso, o Brasil investiu muito em mim, à sua maneira, né? O fato de eu ter passado 10 anos no exílio, aprendendo, estudando e examinando experiências políticas, é um investimento, entende? O fato de eu ter vindo para o Brasil, ter passado 16 anos na Câmara dos Deputados, também trabalhando, formulando projetos, discutindo dentro da Câmara, também é outro aprendizado. Quer dizer, eu aprendi muitas coisas que o Brasil me propiciou a aprender. E agora, nos últimos anos, há 6 anos que eu viajo pelo interior do Brasil e que aprendo mais ainda nesse processo. Então, eu me sinto em condições de contribuir, entende? Eu sou, evidentemente, que eu tenho sido oposição, porque eu não posso também ajudar a quem está cometendo erro, entende? Eu, Perfeitamente. eventualmente, até se um governo virtuoso, eventualmente eu posso dar ideias positivas, sempre ajudar positivamente, mas não com a intenção de participar de processo partidário ou eleitoral, entende? É que, no momento, a forma de contribuir com o Brasil é essa negação do que está aí, entende? É a melhor forma de contribuir com o Brasil. Fernando Gabeira, senhoras e senhores, muitíssimo obrigado por essa entrevista adorável, esclarecedora. É bom termos esse diálogo entre gerações diferentes desse país, pessoas até com eventuais ideias diferentes, mas que sejam capazes de dialogar e de construir alternativas e soluções e caminhos para o Brasil. Gabeira, muito obrigado. Obrigado a você. Até a próxima. Um abraço.